Se você já viu o vídeo das gringas mostrando como era se vestir no século XVIII, com certeza já fez essa cara com um monte de hobby lá não sei o quê. No vídeo passado, falamos sobre 3 estilos que vinham da França: a manta francesa, o hobby volante e o hobby à la française. E agora a gente vai cruzar o Canal da Mancha para investigar quais eram os estilos que vinham lá da terra da rainha. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está chegando agora e está caindo de paraquedas, seja muito bem-vindo! Nesse canal a gente fala sobre história da moda, mas a gente também fala sobre recriação de trajes históricos. Mas fazemos isso com muita pesquisa nos documentos originais da época para trazer informações corretas e de forma séria para vocês. Esse vídeo faz parte do meu projeto de pesquisa atual, que envolve recriar um hobby à la française de 1760 a 1770, inspirado nos vestidos de luto da série Rainha Charlotte. Só que eu sinto que quando a gente fala sobre robe à la française, robe à l'anglaise, chemise à la reine, robe volante, que são os nomes da época e muito usados na comunidade gringa de costura histórica, a galera fica meio confusa por aqui. Eu venho revirando os dicionários portugueses do século XVIII para tentar descobrir quais eram os nomes que esses vestidos tinham em Portugal. Só que isso está sendo uma tarefa impossível, porque os nomes desses vestidos não eram só traduzidos, eles ganhavam outros nomes com referências à cultura local, e eu tô absolutamente perdida nos dicionários. Tipo os paniers, as armações de saia, que eram chamadas de donaires nos dicionários e de saias de bambolins em textos satíricos da cultura popular. E como o objetivo desses vídeos é ajudar vocês a ligar o nome ao estilo do traje, vamos ficar com os termos em francês, que são os nomes que vocês mais vão encontrar por aí. Apesar de que hoje a gente vai falar mesmo sobre a influência inglesa. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente gastar mais alguns minutos da nossa vida falando de roupa véia. Originalmente eu ia dizer que a gente ia falar de roupa véia e tomar um chá, mas com o calor infernal que tá na semana que eu tô gravando esse vídeo. Não, eu não quero. Só de pensar no chá eu já fico com calor de novo. No começo dos anos 1700, conviviam 2 tipos de mântua na Inglaterra. A manta francesa, que a gente já viu no vídeo passado, que era usada em ocasiões informais, e a manta inglesa, que era esse trambolho imenso do tamanho do mundo. Em comum, as duas tinham as costas ajustadas, com o tecido preguiado e costurado para dar forma ao traje. E isso era uma maneira muito inteligente e econômica de construir a roupa, porque preguiar, ao invés de cortar as costas em partes separadas, garantia uma boa sobra de tecido para modificar esses vestidos no futuro. Como o tecido era um negócio muito caro, essa prática de reformar roupas não era exclusiva das pessoas pobres. Embora os mais pobres fizessem por necessidade, isso acabava sendo uma questão cultural que se refletia na maneira como as roupas eram construídas. Mas voltando às costas da manta. Tanto no modelo inglês quanto no francês, as pregas das costas se estendiam pela saia até a cauda do vestido. Aí na tela você pode observar bem esse detalhe, que é muito importante para o próximo estilo que nós vamos conhecer, que é o hobby à l'anglaise, que muitos pesquisadores consideram como sendo uma evolução da manta inglesa em busca de um estilo mais prático e informal. O hobby à l'anglaise manteve as costas ajustadas com pregas fixas que se estendem para a saia do vestido, o que já faz com que ele seja totalmente diferente do hobby à la française com suas pregas soltinhas e flutuantes. Mas essa não é a única diferença que a gente tem entre o estilo francês e o estilo inglês. O hobby à l'anglaise podia ser usado com as anquinhas de aros, os paniers, mas quando isso acontecia, elas eram pequenas e bem menores que as do hobby à la française. O mais comum era que o hobby à l'anglaise fosse usado com os cools ou bums, que eram estruturas acolchoadas colocadas na volta da cintura e do quadril, e que nos dicionários portugueses do século XVIII são chamadas de murcilhas. O hobby à l'anglaise podia ser usado com um stomacher e uma saia do mesmo tecido, como seu primo francês. Mas a partir de 1770, ele começou a ser usado totalmente fechado na frente. E nos anos 1770, ele sofreu uma mudança na técnica de construção que está muito ligada com a queda no preço dos tecidos. E essa mudança é a troca das pregas por painéis ou recortes nas costas. E ao invés daquela prega contínua do centro das costas, ele passa a ter um corte em V na cintura.
Nas fontes francesas, as duas formas de construção são chamadas de à l'anglaise, porque esse era um termo genérico para as costas ajustadas. Mas nas fontes inglesas e os pesquisadores atuais que escrevem em inglês chamam esse modelo de costas recortadas em painéis de Italian gown. O tal do Italian gown é completamente fechado na frente e às vezes tem esses recortes que são puramente decorativos, mas muito charmosos. Como esses vestidos costumavam ser bem longos e ter caudas, você pode encontrar por aí às vezes umas variantes que são franzidas no bumbum, parecendo cortina de casa de gente rica. E aqui o negócio começa a complicar, porque esses franzidos começaram a ser usados ali na metade dos anos 1770, por influência de um outro estilo de traje, o robe à la polonaise. Tecnicamente, o verdadeiro robe à la polonaise tem a frente abertinha, assim, como se fosse um tipo de casaco soltinho. E nas costas ele tem 3 painéis que são marcados com uma decoração contrastante, que supostamente são uma referência ao fato de que o território da Polônia tinha sido dividido entre a Prússia, a Áustria e a Rússia em 1772. Mas é provável que isso seja só lenda mesmo, porque o pessoal dava nome para essas roupas de um jeito muito aleatório. Como o robe à la polonaise estava fazendo muito sucesso com seus franzidinhos, as mulheres começaram a imitar os franzidos com os vestidos que elas já tinham, às vezes com o robe à la française, que eu acho particularmente bem estranho, mas muitas vezes com o robe à la anglaise, que eu já acho mais ok. E esses estilos se modificaram muitas vezes ao longo dos anos 1770 até 1790, quando começou a transição para o que hoje se chama de estilo regência ou estilo império. Um processo que possivelmente começa com a chemise à la reine ainda nos anos 1780, sobre a qual já temos um vídeo aqui no canal, mas esse processo também tem muita influência dos trajes de campo ingleses. Até por isso que a partir daqui os estilos de trajes começam a ser referidos bem mais pelos seus nomes em inglês. Como os round gowns, vestidos em que a saia e o corpete formavam uma única peça. Os round gowns tinham as costas ajustadas como robe à la anglaise. Mas por volta de 1790 sua cintura começou a subir, dando origem provavelmente à silhueta regência. E não existe um consenso entre os pesquisadores sobre o que teria causado essa subida das cinturas. Existe influência da arte neoclássica e das referências culturais da antiguidade, principalmente da Roma Antiga, mas existe também uma discussão sobre a influência que a Revolução Francesa teve nesse processo. Existem variações desses modelos? Infinitas, principalmente na forma de casaquetos que eram claramente inspirados nos trajes das mulheres camponesas, mas eu vou gravar vídeos curtos sobre eles. Porque eu não posso sair daqui hoje sem falar sobre a coisa mais cuticota de cor fofinha camponesa que o século XVIII nos deu, que são os trajes à la pastorelle. Em 1700, a galera rica resolveu gourmetizar a vida no campo, no melhor estilo sou apenas uma camponesa. Vivenciar o campo, respirar o ar puro e ter contato com a natureza, em oposição ao ambiente artificial e cheio de intrigas da corte, passou a ser um tema muito comum na arte. E uma galera da nobreza chega a encomendar retratos seus posando como gente comum no campo. Claro que numa versão totalmente gourmetizada e deslumbrada, porque o único contato que essa gente teve com o campo foi trocando 2 palavras com o garoto que levava o cavalo deles de volta para a baia. Alguns elementos aparecem nos trajes que as mulheres nobres usavam nesses retratos e formam o que é conhecido como traje à la pastorelle. Corpete estruturado, que substituía o espartilho com algum tipo de trama na frente, pode ser funcional ou decorativa e usado com uma camisa branca de mangas 3/4 e bufantes. E esse corpete era claramente inspirado no corset blanche, um tipo de colete estruturado com tecido grosseiro e cordões usado pelas camponesas francesas no lugar do espartilho para o trabalho do dia a dia. Uma saia de baixo mais curta, que ficava um pouco abaixo da metade da canela, e uma saia de cima drapeada para imitar o modo como as mulheres trabalhadoras suspendiam parcialmente as saias para trabalhar. Aventais também são comuns, mas em versões de tecido fino bordado e muitas vezes decorado com renda. E acessórios como um chapéu de palha de aba larga e copa baixa e um cajado de pastor. Não existem evidências sólidas de que esse traje fosse usado no dia a dia pelas mulheres nobres. Mas sabe onde ele era realmente usado? No teatro, principalmente no balé. E no século XIX, esses trajes inspiraram diretamente o surgimento do tutu romântico.
e muito do que hoje podemos encontrar nas redes sociais, como cotas de cor ou estilo camponesa. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Nos próximos dias eu vou postar aqui e lá no Instagram alguns vídeos curtos falando sobre as variações desses trajes em formato de casaco. Então já aproveita para me seguir nas outras redes, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário aqui embaixo e dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui.